Vamos cantar o hino 132 do nosso sinal. Sábado Santo. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Ó, que paz e alegria, pois o sábado já chegou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, santo dia do Senhor. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos criou, pois o dia da lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Esta hora de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, nesse dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Amém. 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 Eu só cometi um equívoco que no terceiro verso aqui, eu falei memorial da criação. É santo dia do Senhor. Perdoe os irmãos. Mas, tudo bem. Tudo é santo dia do Senhor. Sábado é o santo dia do Senhor. Memorial da criação. E pela graça de Deus, assim estamos vivendo. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E que o Senhor Deus possa abençoar rica e poderosamente a leitura das Escrituras. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, bendito seja o teu nome, santificado és tu. Ó Deus de amor, Deus poderoso e santo, nos abençoa nessa noite e enche-nos da sua graça, meu Deus, e revela os nossos corações a tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pode aplaudir o Senhor, graça seja dada ao povo de Deus. Assentai-vos, irmãos. Meus amados irmãos em Cristo, nós estamos vivendo dias de grandes revelações da palavra do Senhor Deus. E nós temos tido o grande privilégio de viver o assim diz o Senhor. O privilégio de viver o assim do Senhor. E Deus, conforme tem prometido os nossos corações, que Ele tiraria tudo aquilo que pertence à adoração da igreja romana dos nossos corações. Então, tudo aquilo que não foi escriturístico, seja da igreja romana ou de outro segmento, que o Senhor Deus tirasse de nós. Então, Deus tem feito isso conosco. Deus tem nos arrebatado do sistema denominacional, arrebatado desse sistema religioso político e nos colocado, como tenho dito, em lugares celestiais em Cristo. Nós estamos sentados em lugares celestiais em Cristo. E tudo aquilo que não for de Deus, certamente será expurgado dos nossos corações. Sempre oro, sonda o íntimo da minha alma, Senhor, e revela em mim algo ainda que está ligado à grande prostituta. E tira de mim, crie-me um espírito reto. Crie-me um espírito reto. Não deixe que o Espírito Santo se afaste de mim e que jamais eu perca a alegria da salvação. Ora,
meditando hoje nessa mensagem, que a gente vem há algumas semanas falando nas reuniões de igreja, nos nossos lares, eu vim meditando sobre a palavra restaurar. E nessa noite, Deus vai nos dar uma amplitude maior sobre restauração. Restaurar, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que é aperfeiçoamento, é crescimento espiritual, até o dia de Cristo. Então nós estamos em processo de restauração. Mas restaurar, irmãos, é algo muito sublime, algo extraordinário, algo bendito. E nós vamos citar nessa noite. Mas, pela graça, nós estamos na sexta mensagem do 7º Adiel, totalizando 1014 mensagens. Falta apenas 15 para nós, após ministrar isso aqui, nós encerrarmos as vestes sacerdotais e entrarmos nas mensagens das trombetas. Hoje estava meditando, eu prego uma mensagem a caminho das trombetas e depois aproximando-se das trombetas. Nós estamos a caminho e já estamos aproximando. Estamos chegando no grande dia das trombetas. E vejo, meus amados irmãos, que o Senhor Deus tem sido maravilhoso conosco. E hoje nós estamos vivendo o 8º mês, né? Nós estamos no 8º mês lunar, o tempo da igreja, e nós estamos hoje no 29º dia do 8º mês de Bul. E Deus tem nos revelado isso, Deus tem nos livrado das coisas más, daquilo que nós vimos hoje, né? A gente estava conversando sobre isso, aqui em Daniel capítulo 7, versículo 25, a gente conversava lá em casa, antes de vir aqui para o santuário, aqui para o templo, nós comentávamos sobre Daniel 7, 25, e aqui diz: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempo e metade de um tempo. Mas aqui também Daniel 1:21, olha o que diz aqui, é 1:21, diz assim o Senhor aqui na Escritura. 2:21, perdão. Ele muda os tempos, e as horas, remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios, ciência aos entendidos. Deus, Ele pode mudar o tempo. Deus pode mudar o tempo e as horas. Ó, Ele disse que abreviaria os últimos dias. Então Ele pode fazer isso. Ele fez o relógio de Acaz voltar à sombra 10 graus. Então isso é muito importante. E hoje, pela graça, eu estava vendo as mensagens 812, a mensagem 813, que eu preguei alguns anos atrás, elas falam mais profundidade sobre o relógio de Acaz. E nós temos que meditar no relógio de Acaz, porque ele marca o tempo da eternidade. Então, meus amados, tudo tem seu tempo determinado. E nessa noite, então, creio que o título da mensagem seja a eternidade do tempo. E realmente, tudo que Deus faz é eterno. Está no livro de Eclesiastes, aqui no capítulo 3, ó, versículo 14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. Bom, então, aqui nós temos o máximo da revelação sobre as dimensões do tempo. Sim, porque Deus determinou o tempo para todas as coisas, para todos os acontecimentos, para tudo debaixo do céu e acima dos céus, Ele determinou tempos. E criou leis, estatutos, mandamentos e regras para nós seguirmos. Bem, mas tudo quanto Ele faz durará eternamente. Bom, então o que dizer do calendário religioso político, cujos meses e nomes não se enquadram nas Escrituras? E os nomes dos meses são consagrados aos deuses de Baal.
todos aqueles nomes. Enfim, um calendário deturpado, fora dos padrões escriturísticos, mas venerado por quase todas as nações. Então, praticamente, as nações, em sua maioria, possuem celebrações próprias do sistema religioso político, com suas próprias religiões. Aqui no Brasil, nós temos Assunção de Maria, temos festa de carnaval, festa junina, e tantas coisas que eles criam. Mas faz parte do calendário religioso político, porque nós devemos guardar as festas, as 3 festas. A festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas outras festas são mundanas. Não nos interessa esse calendário religioso com as suas heresias. Não nos importa, não nos importamos com isso. Mas algo é interessante. Essas heresias alimentam que a mensagem está certa. É o corvo alimentando o profeta. Então, nós também não podemos querer deter o ministério de Judas. Ele segue em frente, só que ele não chega no Pentecostes. Ele não consegue chegar lá. Ele se aproxima, ele fica perto. Então, é um ministério enganoso, porque é um joio que parece com o trigo. É o falso eleito, parecendo-se com o eleito. Tem praticamente as mesmas características, mas não tem a unção inata. Eu preguei uma mensagem um tempo atrás aqui, a unção inata. Bom, se existe uma unção inata, ou seja, nós nascemos com ela, como eleito do Senhor Deus, ora, a lei do Senhor Deus não podia ser diferente. Eu creio que é outra mensagem, irmãos. Meditar nas reuniões de igreja sobre isso aí. Os 10 mandamentos, a lei moral. A lei moral deu luz à lei cerimonial, e a lei cerimonial deu luz à lei sacrificial. Então, conclusão que a gente chega, a lei moral é uma base, é um fundamento. Ora, qualquer tribo dessa, que nunca ouviu falar de Deus, um homem, se respeitar a mulher, ele paga com a vida. Em princípio é assim. Mas aí é um adultério. Onde é que está isso? Na lei do Senhor Deus. Os indígenas honram os seus pais, suas mães, os seus descendentes, seus ancestrais. Eles honram. O que é isso? Honram pai e mãe. Enfim, eles guardam mandamentos. Mas o que significa isso? Nascem com isso. Quando o rei da Filistéia tomou a mulher de Abraão, Deus disse para ele que ela possuía marido, ela era casada com um profeta, e o rei não quis tocá-lo, disse que aquilo era a morte. Mas aonde que ele vivia os 10 mandamentos? Como que ele sabia disso? Estava nele, estava no ser humano. Então, amados irmãos, então nós somos muito privilegiados, muito privilegiados. E aqui ainda 3,14 de Eclesiastes fala, nada se deve acrescentar, mas nada se pode tirar. E o homem que tem feito? Acrescentado, tirado, enfim, deturpado. Vejam que o Espírito Anticristo, ele cuida de mudar os tempos, as ordens e as leis. E Deus foi o que determinou isso. Mas veja que no mesmo dia que a árvore da vida surgiu em cedo, no jardim do Éden, lá estava também, surgiu quem? A árvore do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Então Satanás procura deturpar todas as coisas do Senhor Deus. Ele é um espírito religioso político por excelência. Ele é um contestador. Ele é um deturpador da verdade. Ele perverte a verdade. O que é adultério? Uma verdade. Alguém está traindo alguém, mas está acontecendo um fato. Então, verdade pervertida. Então, Satanás, ele é perito em verdades pervertidas. Meus amados irmãos em Cristo, então, Deus tem aberto o nosso entendimento para nós compreendermos as Escrituras,
compreendemos a hora que nós estamos vivendo, e nós estamos numa dimensão de muita graça. Nós cantamos, graça, graça, muita graça, de vivermos uma síntese do Senhor. A Bíblia diz sobre o culto do Senhor, fala sobre o local do culto, mas fala do dia do culto, da hora do culto, tudo ela nos dá. Assim como ela revelou a Páscoa para nós, e nós cultuamos a Páscoa, mas estava faltando alguma coisa, porque o profeta Davi disse: quiserem estar todos os dias na casa do Senhor, ano, sempre ia lá, todo dia, orando. Mas isso não significa que eles estavam em culto de adoração. Vir ao templo é uma coisa, e cultuar a Deus é outra. Ele quiser estar todos os dias na casa do Senhor. Mas Ezequiel diz que a porta do átrio, né, anterior, que dá de frente para o norte assim, ela seria aberta no sábado e na lua nova. Sábado é o dia da voz do profeta. Dia da lua nova, reunião de igreja. Então, amados irmãos em Cristo, o Senhor Deus tem nos abençoado, Deus tem nos arrebatado do sistema religioso político. Nós não vamos mais realizar um culto aqui fora desses parâmetros, né? Nós vamos ouvir a voz profética aos sábados, é o que diz a Escritura. Vamos continuar nossas reuniões de igreja, nossos lares, e no dia da lua nova, vir ao templo, reunir em oração, em cânticos, em salmos, né? E agradecer a Deus por tudo que tem feito nas nossas vidas. Amém? Amém? Agora, Gênesis, capítulo 1, versículo 14, que no começo, a Escritura, 1,14 de Gênesis, assinava: e disse Deus, haja iluminados a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Bom, aqui Deus nos revela, eu falei que cada versículo é uma revelação para os eleitos do Senhor Deus, para os seus filhos, para os eleitos chamados, mas não para o mundo religioso, que muitas pessoas já leram isso aqui. Quantos? Milhões. Eu já havia lido 186 vezes. Agora, foi, creio, dia 5 de setembro, pela manhã, 5 de setembro do ano natural, Deus me revelou sobre o sábado. E quando foi no dia 7 de setembro, foi assim? 7 de setembro, nós guardamos o sábado pela primeira vez, segundo a Escritura. Eu até tenho aqui o calendário e posso citar para os irmãos aqui. Ó, foi no dia... aqui. No dia 5 de setembro, no 8º dia do mês de Elul, Deus me revelou isso. E quando foi no 10º dia de Elul, nós guardamos o sábado escriturístico, que a gente também guardava o sábado religioso. Mas eu sempre disse, nós descansamos no Espírito e guardamos o sábado como um sinal, porque esse sábado não me descansa, porque não é bíblico. Tudo aquilo que não é bíblico não nos dá repouso, não nos dá força, nada. Mas quando aquilo é escriturístico, enquadrado no iurítomi, aleluia, é repouso. Amém? Então a revelação, a restauração é o grande repouso. E nós, se nós estamos em processo de restauração, nós estamos no repouso do Senhor. E como então nós podemos permanecer guardando o sábado religioso? O profeta disse que os adventistas nunca viveram o sábado. Nunca guardaram. Esse sábado que eles guardavam não era ideal. Mas o profeta não possuía essa revelação que nós temos hoje. Mas ele chegaria a esse ponto, chegaria a essa dimensão, porque ele era e é um profeta de Deus. Chegaria. Amém? Chegaria sim. Mas Deus o arrebatou no tempo de Deus.
Então, meus irmãos em Cristo, aqui em Gênesis 14, nós temos a base, né? Nós temos a chave do enigma dos tempos. Vejam bem. Bem, então aqui nós temos as dimensões do tempo, dias formando semanas, meses, anos e tempos determinados. É o que diz lá o 14. Os sábios de santa convocação e fé, o início e o final da dimensão das festas solenes e as duas estações, verão e inverno. Enquadra-se aqui em tempos determinados pelo Senhor Deus. E mais as semanas, os meses e os anos. Agora vejam bem que coisa interessante. Deus criou duas grandes luminares: o sol para reger o dia, a lua para reger a noite, juntamente com as estrelas. Qual a pergunta? Qual seria o tempo das estrelas? É um outro tempo. Estrela significa mensageiro. Estrela significa homem de Deus esclarecido. Enfim, estrela tem N significados, mas ela também determina tempo. Bom, eu sempre disse que nós estamos seguindo uma estrela, nós estamos seguindo uma luz. Então a estrela, ela também representa o profeta de Deus. E nós estamos vivendo a era do profeta de Deus, a 7ª era do profeta. Então vejam, meus amados irmãos em Cristo, eu creio que Deus vai abrir nosso entendimento, Deus vai tirando dúvidas se porventura existirem, porque nós temos algo tremendo chamado unção. Deus tem nos dado essa unção inata. O Senhor Deus nos concedeu essa graça. E Ele tem poder para revelar. É igual o maestro. O maestro dá um sinal da batuta, o músico entende. Por quê? Eles estão na mesma dimensão. Entende? Qualquer gesto do maestro aqui, o músico lá sabe. O tom que ele tem dado. O que é isso aí? Sintonia. Harmonia. Eles têm sintonia e estão em harmonia. Se nós temos sintonia com Deus, estaremos em harmonia com Ele. E qual é o nosso maestro? Profeta. E qual é a batuta do profeta? A mensagem. Oh, aleluia! Só vai entender essa mensagem quem estiver em sintonia com o profeta, em harmonia com o profeta, em harmonia com a Escritura. Então o nosso espírito começa a ficar ordenado e começa a progredir no conhecimento espiritual do Senhor Deus. É o que acontece. Bom, mas veja que então o sol, as estrelas e a lua determinam tempos. Então nós temos o tempo da igreja, que é o ano lunar, com 12 meses, sendo dias de 29 e 30 dias, e sendo registrado de acordo com a dimensão da lua nova. Depois nós temos o tempo de Jesus, o ano solar, com 12 meses, sendo meses de 30 dias, totalizando 360 dias. O tempo da revelação, o ano sabático, com 12 meses, sendo cada mês 28 dias, totalizando 336 dias. E depois nós vimos o tempo da noiva. O tempo da noiva. Né? O ano da árvore da vida, com 12 meses, sendo cada mês de 30 dias. É algo muito profundo, que Deus vai nos aprimorar, Deus vai nos dar entendimento mais sobre isso. Agora entendam, agora só um parênteses. Se a estrela é tempo, chegamos a 5 tempos. Então nós vamos chegar a 6, 7. Se nós chegarmos até 3, é o número de Deus. Excelente. Chegamos a 4, é um número glorioso. Chegamos a 5, graça. Então nós vamos chegar até 7. Comigo. Por essa razão ele diz: ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor voltará. Mas nós podemos se aproximar desse conhecimento que ele diz, que a sua fuga não seja no sábado, nem no inverno. Então quem é que determina o inverno? A estrela, a lua, o sol?
Então nós vamos chegando a essas conclusões espirituais e nós vamos, a cada dia, a cada momento, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Deus. Bem, amados irmãos em Cristo, agora entendam que o ano lunar e o ano solar foram instituídos por Deus no quarto dia da criação. Nós já vimos isso em várias mensagens. Já o sábado, o memorial da criação, ele antecedeu o primeiro dia da própria criação. Ele veio antes. Deus contou o primeiro, o segundo, criou o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e criou o sétimo. Mas se teve o primeiro dia, o sábado antecedeu. Então o que é o sábado? A eternidade. Deus concedeu a eternidade para a humanidade. E ele é o memorial da criação. Mas ele diz lá em Êxodo que o sábado seria esquecido. Então já o sábado, memorial da criação, ele determina o fim das obras do Senhor Deus. Mas no oitavo, houve evoluções, houve grandes evoluções, quando Deus colocou o homem espiritual dentro do homem natural. Então, por outro lado, o tempo da noiva começou no primeiro dia após Deus estar restaurado. Então, amados irmãos em Cristo, isso são parâmetros, são dimensões que Deus tem nos revelado, mostrando para nós que a mensagem evoluiu, né? A mensagem evoluiu de forma tremenda. Nós estamos num patamar muito elevado. Nós estamos mostrando para o mundo a verdade escriturística. Então isso é o quê? Privilégio. Nós não estamos aqui para condenar sistema religioso e político, ficar meditando na história dos hindus, lá dos gregos, essas coisas não nos interessam, meus irmãos. Hoje não tem que condenar o que está condenado. Não. Nós temos que viver ou assim diz o Senhor. E ninguém pode nos julgar por vivermos os dias de lua nova, os nossos sábados, por nós não nos alimentarmos daquilo que Deus disse que era imundo. Ninguém pode nos julgar por isso. Ninguém pode nos julgar por guardarmos as festas. Eles não têm autoridade para nos julgar. Foi isso que Paulo quis dizer. Não vos julgueis por guardar sábado, dias, lua nova e festas solenes. Ninguém tem poder, e nem de comer algo imundo. E tem que dizer que Deus nos deu a graça de viver. Quem que vai nos julgar? Ninguém. Agora, só Deus pode nos julgar. O Senhor Deus sim pode nos julgar. Nós vamos para o tribunal de Cristo, e Ele vai nos julgar. Nós vivemos a verdade, Ele sim. Vivemos o sábado conforme era, ou nós estávamos guardando o sábado adventista? Porque aquele sábado adventista veio da igreja romana, eles adotaram. Eles querem desaparecer com esse sábado, pensando ser ali na igreja adventista a base. Não, a base ainda é o profeta que veio com a revelação. Deus nunca levantou a mulher como profeta. Deu dom de profecia a ela, é outra coisa. Deu cargo para ela de juíza. Deu cargo para ela de bordadora. Sim, deu cargo para ela de oração, acompanhar os irmãos nas visitas, nas campanhas, né? Sim, mas nunca disse que ela seria o mensageiro do povo de Deus. Mas aí um seguimento segue isso. Mas então não é escriturístico. Né? Então, meus amados irmãos em Cristo, o tempo da noiva, quando nasceu a noiva, a palavra, lá naquele dia de Pentecostes, ali nasceu a noiva, a palavra. E ela está ligada com a árvore da vida. Então isso é muito importante. Agora, Deus não criou a terra como medida de tempo. Destarte, não importa qual tempo que a mesma vai dar a volta dela em torno do Sol, que vai acontecer isso com a galáxia. Não quer dizer muita coisa não. Agora, o tempo da revelação, isso é importante para nós. Então a terra não é parâmetro para a medida do tempo. Não. Mas o sábado sim.
Olha aqui Gênesis capítulo 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7 com a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora vamos comparar isso aí com Hebreus capítulo 4, muito importante, o livro de Hebreus, capítulo 4, aqui. Temamos, pois, que, porventura deixar a promessa e entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Porque se alguém não entrar nesse repouso escriturístico, ele é deixado de lado, ele vai ficar para trás. E continua Deus nos falando, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra pregação nada lhes aproveitou, porquanto não está misturado com a fé naqueles que a ouviram. Se a nossa fé não for a fé revelada, não tem como nós nos encaixarmos dentro dos parâmetros escriturísticos. Olha o que diz no versículo 3. Por quê? Nós que temos crido, ou seja, nós que temos a palavra revelada, entrando no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entraram no repouso, embora suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. E continua, porque em certo lugar diz, no dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez nesse lugar não entrarão no meu repouso. Claro, se viver num sábado religioso, nós nunca entraremos no repouso do Senhor Deus. Mas eu vou um pouco mais para frente aqui, meus amados irmãos em Cristo. Aqui, no versículo 8. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria disso em outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou suas obras, como Deus as suas. Olha agora o alerta. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aonde que está o profeta anulando as escrituras? Onde que eles arranjaram isso, meus irmãos? Que o profeta Paulo anulou as escrituras, que Paulo, não, pelo contrário, Paulo magnificou através do Espírito Santo a escritura. Então nós temos que entrar nesse repouso para não entrarmos em estado de blasfêmia, oculto, aparente e declarado contra o Senhor Deus. Deus, como me disse aquela hora, me concedeu a revelação, essa revelação do tempo divino, no dia 5 de setembro de 2011. E, graças a Deus, o Senhor nos deu o privilégio de guardarmos o sábado escriturístico. Mas, irmãos, na lei moral, eu citei aqui, mas vamos ver, aqui capítulo 20 de Êxodo, versículo 8, Êxodo capítulo 28, há um chamamento do Senhor Deus para todos nós. Lembra-te do sábado para o santificar. Por que ele colocou lembra? Porque Deus sabia que seria esquecido e que o anticristo mudaria a lei e os tempos, e o povo seguiria isso, como seguem hoje, completamente perdidos. Então realmente a dimensão divina do sábado foi esquecida e surgiu um sábado religioso blasfemando a palavra. Então, meus amados irmãos em Cristo, nós estamos tendo um grande privilégio de viver o assídio do Senhor. Agora, eu sempre pensei no meu coração, meditei, que eu guardava o sábado como mandamento, descansava no Espírito Santo, o Espírito Santo era meu repouso. Mas certa vez eu li de São João 14:26, ele traz, irmão, uma palavra, vamos ler aqui. Nós conhecemos a Escritura, mas um martelo para ser bem fixado, ou um prego para ser bem fixado, nós precisamos dar nele várias marteladas, não é verdade? Aqui São João 14:26, ele nos ajuda, nos orienta, nos capacita a um conhecimento muito profundo. São João
14, 26. Ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Então foi o Espírito Santo que nos lembrou o tempo perfeito do sábado. Aleluia! Foi Ele que nos ensinou, Ele que nos revelou. Por quê? Nós temos uma unção. E quem tem uma unção, não precisa que ninguém ensine. Ele revela. Aleluia! Ué, se Ele revelou a mim, eu transmiti para os irmãos, e os irmãos seguem, porque o irmão teve a revelação. Ué, não é uma verdade? E é assim que funciona? Então veja, nós cultuávamos no início da mensagem, todos os dias praticamente. Foi chegando um tempo que nós começamos a cultuar 3 vezes na semana. Depois fomos reduzindo a apenas um dia. Mas Deus estava nos canalizando, Deus estava preparando o nosso espírito para fazer um culto de adoração, a reverência ao Senhor Deus, apenas no sábado. Ó, Deus foi nos preparando. Ultimamente, nós realizávamos apenas uma mensagem. Mas nós não sabíamos qual era o dia da voz do profeta. Sim, o profeta fala todo dia. Mas tem um dia especial. Assim como tem o dia do Senhor, tem um dia da voz do profeta. Mas vejam bem, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 21, olha o que diz. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. A cada sábado é lido nas sinagogas. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Olha aqui a revelação. E quantas vezes nós lemos o livro de Atos? E o que Atos? A igreja em plena evidência. Olha aqui, a igreja em plena evidência. A noiva, a palavra ali presente. E Ezequiel, nós lemos aqui, citamos agora há pouco, podemos ler agora aqui. Ezequiel 46, versículo 1, ele diz: assim diz o Senhor Jeová, a porta do ato interior que olha para o oriente, e será fechada durante os 6 dias, que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá, também no dia de lua nova se abrirá. Quão isso é importante! Aleluia! Oh, como eu amo essa palavra! Que coisa bendita! Está dizendo para nós que nós temos que reverenciar o Senhor em culto de oração ao sábado, e que na lua nova a igreja tem que se reunir. Porque senão, lá em Atos dos Apóstolos, o profeta Paulo diria que toda a lua nova ele disputava com os judeus que Jesus era o Cristo, o Messias. Não, ele não sabe. E no capítulo 20, creio eu, ele, no primeiro dia de semana, partiu o pão, para cumprir o Atos dos Apóstolos de novo, capítulo 2, que eles dizem que é ceia do Senhor. Não, ele não foi ceia não é... Paulo não realizou ceia nenhuma, a ceia tem um tempo determinado. Então, meus irmãos em Cristo, como isso vai nos fortalecendo, como isso vai nos alegrando, o profeta Moisés era lido ao sábado. Ó, Levítico capítulo 19, versículo 30, ele diz: guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Aleluia! Quando a gente reverencia a Deus, é o culto de adoração. É a reverência maior. Portanto, restaurar significa prestar culto ao Senhor. É o que Paulo fala, um culto racional. O que é culto racional? Com raciocínio divino, porque Paulo diz que o homem não tinha capacidade nem de pensar. Então tem que ser um raciocínio do Senhor Deus. Né? E ele disse assim: sempre nos imitadores, que eu imito a Cristo. Ora, se ele imitava a Cristo e ele guardava o sábado, aonde que Paulo anulou lei alguma? Muito pelo contrário, magnificou pelo Espírito Santo. Então, restaurar significa prestar culto ao Senhor, vivendo a revelação da palavra. Então essa reverência é efetivada onde? No santuário. Glorificar-se a Deus. E no dia, sábado, já
Os dias de lua nova são as dimensões da igreja para se reunir em torno da Escritura e meditar no assento do Senhor. Agora veja uma coisa que eu achei interessante, meus irmãos, nessa nossa semana, foi um sábado relacionado com pai e mãe. Levítico capítulo 19, versículo 3. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Reverenciar o pai é honrar o sábado. Então, se eu estou guardando um sábado, eu reverencio ao pai e à mãe. A mãe é a igreja, o pai, Jesus, nossa salvação. Que coisa bendita. Agora veja bem, Paulo ele acabou com a lei. Paulo, é o que eles falam ali, né? Mas olha aqui Paulo glorificando a Deus, vivendo a lei. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados putou com eles sobre as Escrituras. Aleluia! Paulo estava imitando a quem? A Cristo. Oh, louvado seja o Senhor, glorificasse a Deus. Então veja a profundidade disso, meus irmãos. Aonde que nós temos que fugir da lei, deixar a lei de lado? Paulo falou, nós não estamos debaixo da lei. Claro, se você cumpre a lei, você não está debaixo dela. Se o sinal ali é vermelho, eu paro meu carro, a lei não vem sobre mim. Eu não estou debaixo da lei, mas eu estou cumprindo a lei. Quando é que eu estou debaixo da lei? Quando eu não cumpro a lei. Foi o que Paulo falou. Eles invertem tudo, trocam tudo e, enfim. Né? Ué, 2 Reis, capítulo 16, 18, chegou a dizer sobre a coberta do sábado. É um assunto que nós vamos falar em outra oportunidade. A cobertura do sábado, uma coberta, ou seja, fosse um telhado, um abrigo do sábado. Que coisa tremenda, meu Deus do céu. E Jeremias, foi mais longe. 2 Crônicas 36, 21. Para se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos sábados. Todos os dias da desobediência repousou ele, até que os 70 anos se cumprissem. Olha que graça, meus irmãos. No meio de tanta desobediência, ele guardou o sábado. Como que Deus pode anular aquilo que ele fez eternamente? Deus não faz isso. Deus não anula. As Escrituras não podem anular, está no livro de São João. Bom, agora, meus amados irmãos em Cristo, eu falei tanto que o sábado é o dia da voz do profeta, e está aqui em Atos capítulo 13, versículo 27. Ó, por não terem conhecido a esses, ou seja, o Senhor Jesus, os que habitavam Jerusalém, seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Glorificado seja o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus, meus irmãos. Olha aí, está muito claro. A voz do profeta tem que ser ditada a cada sábado, porque sábado é o tempo da revelação. É certo, é conclusão. Conclusão, revelação. Jesus, o Deus profeta, repousou no sábado. Lucas 23, 55. 23, 55, o que ela diz? E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Ora, eles viviam assim, diz o Senhor, andaram com Jesus, viveram com Jesus. Se não fosse preciso guardar o sábado, ele tinha dito para elas, não, eu sou o sábado, não precisa guardar mais nada. Sim, quando nós cremos em Jesus, Ele é o próprio sábado, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio, o nosso abrigo, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ora, Ele é um repouso eterno, Ele é Senhor do sábado. Mas se Ele é Senhor do sábado, foi Ele quem fez. Agora, amados irmãos, chegando para no final dessa mensagem, que era pequenininha, aqui em Lucas capítulo 4, 16,
Lucas 4 é interessante. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. O Deus profeta, falando sobre os profetas que anunciaram aquele dia. Isaías anunciou isso aqui, a gente já viu isso. Isaías, está lá Isaías. Amados irmãos em Cristo, o Novo Testamento jamais anulou a lei do Senhor Deus. E a gente tem provas aqui grandes. Aqui, Atos capítulo 24, versículo 5 e 14. Olha o que diz: temos achado que esse homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Olha o 14. Mas confesse isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva o Deus nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Glorificado seja o Senhor Deus. Por que o mundo está desse jeito? Porque se afastaram da lei de Deus. Ué, nós estamos numa época terrível. A família, para essa geração, já acabou. Ué, se mulher se une com mulher, homem com homem, família não existe mais. Concorda? Ué, não existe mais. Então, e aqui em Atos 28, 23, o que é que o profeta fala? 28, 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus, e procuravam persuadir a fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Oh, louvado seja o Senhor! Ele usava a Escritura Sagrada, o Velho Testamento, para mostrar quem era Jesus para os judeus. Então, onde vamos encontrar que Paulo anulou lei alguma? Não, meus amados irmãos em Cristo. Sábado, dia de culto ao Senhor, dia de reverência ao Senhor. Lua nova, dia de reunião da igreja. Que Deus nos abençoe. Eu sei que grandes coisas vão vir, né? Esse calendário vai chocar o mundo religioso, sim, mas para nós ele é graça, ele é bênção, ele é reverência, é um culto ao Senhor. Amém? Então que Deus abençoe e que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém. Amados, nós somos, sempre tenho dito, nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos no processo de restauração. E algo precisava ser restaurado. O sábado verdadeiro. Não o sábado dos adventistas. Não tenho nada contra os adventistas. Mas o sábado que eles vivem é fruto da igreja apostatada. Fruto da grande prostituta. E nós queremos ver o assim diz o Senhor. Amém.